nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A chegada dos Reis Magos. José desejava ardentemente que todas as pessoas viessem reconhecer os grandes benefícios que Deus havia feito à humanidade ao mandar seu unigênito encarnar-se no Messias e assim redimi-la de seus pecados. Entretanto, vendo que as pessoas não o conheciam e não o compreendiam, sentia-se aflito e preocupado e pedia ao Senhor para que conduzisse o gênero humano ao reconhecimento dessa tão grande dádiva. Que todas as pessoas se mostrassem agradecidas e, mais ainda, que seu benfeitor fosse adorado e respeitado devidamente. Esperava também poder ainda ver muitas outras obras prodigiosas do Altíssimo, ainda naquela gruta, conforme Maria o tinha já informado. Antes da chegada dos Reis Magos, certa noite, o anjo lhe falou, como sempre durante o seu sono, sobre a vinda futura de 3 reis do Oriente, que viriam adorar ao Redentor e oferecer ricos presentes, e que ele deveria ficar muito satisfeito com isso, pois, através desse acontecimento, seriam satisfeitos, pelo menos em parte, todos aqueles desejos que tinha em seu coração e que assim seriam atendidos suas justas pretensões. Acordado, o santo louvou e agradeceu ao Senhor, que se dignara atender seus pedidos e, tomado de grande júbilo, contou esses factos para Maria, que, apesar de ciente dos mesmos, nada demonstrou nesse sentido. Alegrou-se junto com ele e se mostrou muito satisfeita em saber que o divino infante seria adorado pelos 3 reis e que eles lhe ofereceriam presentes de sua vassalagem. E neles a humanidade toda estaria reconhecendo e adorando ao Deus verdadeiro. E ambos então renderam muitas graças por tão grande acontecimento. Em seguida, José perguntou a ela se seria vontade divina que eles se deixassem encontrar em meio a tanta pobreza naquela gruta, ou deveriam procurar maiores comodidades ou local mais decente para receberem tão importantes personagens. Embora o anjo lhe tivesse dito que eles viriam àquela gruta, ainda assim desejava saber de Maria se deveria tomar alguma providência. E ela, sabendo já de tudo, lhe respondeu que aquele lugar tinha o beneplácito divino e pediu ao Senhor para que lhes mostrasse sua vontade a respeito. E o Deus menino então manifestou sua vontade nesse sentido e que eles deveriam mesmo permanecer ali e obedecer à vontade de Deus. Não deveriam ter qualquer preocupação com sua pobreza, pois nela os 3 reis reconheceriam os imensos tesouros do Rei Supremo, seu grande poder, e iriam adorá-lo e a ele oferecer seus corações. José, com um misto de humildade e vergonha, ouviu atentamente a resposta e imediatamente submeteu àquela vontade, sentindo-se ainda mais maravilhado com a grandeza das obras de seu Deus. E vieram os 3 reis magos do Oriente para a adoração do menino Deus. José, vendo o que se passava entre eles e o menino Jesus, permanecia estático e atônito. Teve grande respeito pela humildade, amor e devoção que mostraram, e também pela dignidade, afabilidade e graça mostradas pelo divino infante naquela ocasião. E o santo podia mesmo observar como eles se mostravam influenciados por aquela sua graciosidade toda e de como foram iluminados e reconheceram a divina majestade envolta naquela sua aparência humana. E ele desfrutava em ver tão honorificado o seu Deus encarnado e também a feliz sorte dos 3 reis. Tendo eles adorado o Deus menino e desfrutado de suas graças em seus alegres espíritos, passaram então a congratularem-se com a Divina Mãe e com ele próprio, a quem invejaram a grande sorte, tendo também muito se alegrado por ele. José falou-lhes somente algumas poucas palavras, todas elas, porém, repletas de penetrante amor. E os 3 reis puderam então tomar conhecimento dos grandes méritos do santo e entenderam com que grande dignidade ele havia assumido aquele posto tão difícil, e o tiveram por cheio de virtudes e qualidades,
e pediram insistentemente para que rezasse para aquele rei, pela salvação deles próprios e também de todos os seus súditos, pois ele tinha a grande felicidade de poder estar sempre em sua companhia e de desfrutar aquela sua tão adorável e amável presença. José lhes prometeu assim agir e lhes afirmou sua satisfação de que tivessem comparecido no sentido de reconhecer e adorar ao Deus verdadeiro. E então os 3 reis magos partiram de volta para os respectivos reinos após terem feito suas oferendas e de terem sido iluminados brevemente instruídos por Maria e José a respeito dos mistérios envolvendo aquela nova fé. O casal permaneceu na gruta junto com o menino, Jesus. Quando o santo se ajoelhou, com grande humildade e reverência, para adorar o seu Salvador novamente. Nesse ato foi tomado de extraordinário êxtase, no qual lhe foram revelados mistérios e segredos referentes à vinda daqueles reis e sobre quanto Deus havia operado em suas mentes no interior daquela gruta. Foi informado também que, com o passar do tempo, a humanidade toda iria conhecer e adorar ao Deus verdadeiro. O santo muito se alegrou com as notícias e as contou para Maria, já ciente de tudo. E ambos rezaram então em conjunto. Em seguida mantiveram-se entretidos conversando sobre a vinda daqueles reis e sobre o facto de que apenas eles, entre todas as pessoas do mundo, haviam sido considerados dignos para o conhecimento e adoração do Deus verdadeiro, e mesmo considerando que o povo hebreu era o eleito de Deus, somente os simples pastores das redondezas haviam sido escolhidos para aquela mesma tarefa envolvendo o Messias nascido. Estavam verdadeiramente surpresos com os acontecimentos e se maravilhavam com os caminhos e ações escolhidos pelo Altíssimo, e por tudo isso eles o louvavam através de efusivos agradecimentos. Observando atentamente os presentes deixados pelos 3 reis, José pôde entender perfeitamente seus significados ocultos e muito se alegrou com eles, especialmente o incenso, do qual se serviram para honorificar o menino Deus. Não deu grande atenção para o ouro, pois, tendo escolhido livremente a pobreza, tinha aversão ao mesmo, utilizando-se de dinheiro tão somente para o absolutamente indispensável para a subsistência. Todo o restante foi destinado ao templo, no que atendia também à vontade de sua esposa. Ele se mostrava muito satisfeito com aquelas visitas e não se cansava de agradecer ao Senhor e de rezar pelos 3 reis, e Maria o acompanhava com gratitude e devoção. E eles foram extraordinariamente felizes nos 40 dias passados em Belém. O santo recebia muitas graças e favorecimentos do menino Jesus e o tinha frequentemente em seu colo, com sua cabecinha repousando em seu peito. O menino lhe fazia muitas carícias de natureza infantil, ora olhando-o sorridente, amoroso, ora pousando sua divina cabeça em seu ombro, ora inclinando-a, como que agradecido por tudo o que Jesus fazia por ele. E através de tais atos, o santo recebia continuamente novas graças e se alegrava imensamente em seu coração. Seu espírito se inundava em um grande mar de alegrias, no qual ele se consumia em amor ao seu Deus, a tal ponto que permanecia estático por longos períodos de tempo, ocasiões essas em que Maria precisava mesmo como que acordá-lo para que se alimentasse e não se debilitasse demasiadamente naquele tão grande amor que o consumia. Ele, na verdade, nem mesmo se lembraria dessa necessidade, não fossem os insistentes pedidos de sua esposa nesse sentido. O santo mostrava intenso desejo de transmitir a todos os que visitavam o menino Deus as obras maravilhosas que o Senhor executava e de fazer com que todos o pudessem conhecer, louvar e adorar, além de lhe prestarem suas homenagens e agradecimentos. Comunicava tais desejos a Maria e ela prudentemente o aconselhava a manter secretas as manifestações divinas que haviam acontecido e que ele transmitisse somente o necessário àquelas almas que os procuravam. Argumentava que o Deus encarnado agiria por ele mesmo e se manifestaria para aqueles que fossem de seu agrado, que iriam então corresponder devidamente àquela graça. Ele os iluminará, dizia ela,
No momento é melhor permanecermos somente maravilhados e calados, louvando, agradecendo e suplicando, através de amor e gratidão, por todas as faltas cometidas pelas pessoas. José se alegrava com isso e estava de pleno acordo com ela, e agradecia, sendo que Maria o exortava então a render suas graças ao Senhor, que lhes concedia todas aquelas coisas. Repousando o menino na manjedoura, o casal se mantinha em conversas religiosas relacionadas com as grandiosas obras de Deus, e o admirava somente tendo pena pelo facto de ele encontrar-se naquele local tão pobre. O santo, nessas ocasiões, ansiava para que Maria o tomasse em seu colo, pois estava seguro de ser lá o local que ele mais apreciava. É bem verdade, entretanto, que ele frequentemente mostrava desejo de privar-se desse prazer, pois mesmo em sua tenra idade, já queria sofrer pelos pecados todos da humanidade, a fim de atender à justiça de Deus. Estando Jesus na manjedoura, algumas vezes José dizia para Maria: minha querida Maria, não seria talvez melhor se me desse o teu filho e que eu o mantivesse em meu colo e que ele assim ficasse algo mais confortável e eu também com isso me alegrasse? E ela, com suas características, prudência e sensibilidade, lhe respondia que, querendo Jesus sofrer aquele desconforto, desejava que eles o acompanhassem em seu sofrimento. Queria que também sofressem por verem o seu sofrimento e que ficassem também privados do contentamento de tê-lo em seus braços. José inclinava então humildemente sua cabeça e resignava à vontade de Deus, dizendo: de minha parte sofro voluntariamente ao privar-me dessa alegria. Entretanto, aborrece-me o desconforto de nosso querido filho e isso muito me sensibiliza. Desejaria sofrer e até mesmo muito para que Jesus não sofresse, mas agranda a minha tristeza quando vejo o nosso Salvador e Redentor padecer em tão tenra idade. Maria sofria muito, ela mesma, pois sentia tais padecimentos de Jesus em dose muito mais alta, porque também o amava mais intensamente ainda. Contudo, ainda consolava seu marido e o animava a sofrer resignadamente, uma vez que isso era do agrado do Senhor. E dizia: sabes, meu caro José, que no meio de tantas alegrias que temos, Deus nos faz também passar por agruras como esta. E não é nada fácil estar presente aos sofrimentos do nosso querido objeto de amor, principalmente por ser ele tão digno como é o nosso Jesus. Com tais palavras, o santo chorava e respondia: sabes, Maria, que passo por sofrimento duplicado. O de ver nosso querido Jesus em padecimentos e também em presenciar esses teus sofrimentos, tu, a quem amo intensamente, como sendo sua mãe e minha esposa e fiel companheira. Esse meu amor é também por todos os benefícios que recebi por teu intermédio, pelas muitas graças que pedistes ao Senhor por mim e pela grande misericórdia que tens comigo. Também, como criatura amada e favorecida por Ele, que és, cheia de graças e de virtudes. Podes assim imaginar o meu compadecimento em ver-te sofrendo. Tu, que és por natureza tão gentil, tão nobre e tão delicada. Maria, embora entristecida com essas palavras, mostrava a José que muito lhe agradavam o seu afeto e sua bondade para com ela. E ele se contentava em saber que seu amor a agradasse, pois humildemente disso não se achava digno. E se entusiasmava, dizendo para si mesmo: uma vez que a Mãe Divina agrada o meu afeto e a sinceridade do meu amor, certamente agradarão também ao seu Filho e meu Salvador. Portanto, que grande felicidade a minha, uma vez que esses meus sentimentos são de agrado para pessoas tão dignas e tão sublimes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.